Vira e mexe, as pessoas me perguntam aqui nos comentários o porquê que eu não falo muito de perfume contratipo e eu vim trazer aqui para vocês uma resposta, né? Falar o que eu acho, o que eu penso desse universo para a gente poder dialogar, porque é um mercado aí, um nicho gigante e certamente por eu não falar muito disso, eu perco muitos inscritos ou muitas possibilidades de ter pessoas aqui vendo esse tipo de conteúdo, trazendo mais visualizações para o canal, ajudando no engajamento, enfim. Então eu vou explicar o porquê e aí a gente vai trocando ideia e vocês me falam aí nos comentários o que vocês acham, beleza? Então vai! O primeiro motivo, de forma muito simples, é grana. Veja só, é legal esses vídeos onde a galera compara, traz 3, 4, 5 contratipos, traz o original também e fala sobre isso. Eu acho sensacional, acho maneiro esse tipo de vídeo porque é esclarecedor. Você que está pesquisando, pô, ajuda bastante e é um tipo de vídeo muito bom para quem tem conteúdo, né? Para quem faz conteúdo aqui no YouTube, porque é um vídeo pesquisável. Então, ao longo dos anos, se o perfume ainda continuar vendendo, que há uma possibilidade até que regular, razoável, o cara vai continuar tendo visualizações e visualizações e visualizações pelo resto da vida, se possível. Só que para comprar, vai comprar o da In The Box, o da Nuancielo, o da Terra, o da Valentino Viegas, o da JA, o da Asa. Pô, olha o dinheiro que vai já nisso daí. Esse é o primeiro ponto. Ah, mas vai decantes e tal. Mas se for todos esses decantes, já vai um dinheiro também. Vocês sabem disso. Sem contar que o ideal é ter também o original, seja um decante, o que for. É o ideal para fazer esse tipo de conteúdo e só em um perfume já vai uma grana. Primeiro ponto. E o segundo é que assim, eu, Luciano, gosto muito, mas muito de perfumes vintages. Quem me acompanha aqui desde o começo sabe, eu já falei várias vezes, e também a maioria dos perfumes que eu falo nas listas e tal, são perfumes descontinuados. A felicidade que eu tenho em adquirir um produto como esse, quando eu encontro, principalmente, às vezes aparece um assim, eu falo, opa, esse daí é legal. Mas quando eu estou procurando um e eu encontro, cara, cê é louco, é louco. Então, na minha mente, o que eu penso? Não posso gastar nenhum centavos que não seja direcionado a esse perfume. Então, assim, o canal perde por conta disso, porque ele poderia crescer exponencialmente, porque é um nicho, é um mercado, é um ramo muito bom. Só que, por outro lado, a minha coleção, a coleção particular, né, eu poderia ter assim, um dinheiro segmentado para o canal para investir nisso e um para minha coleção, uma coisa particular, porém, não dá para ser feito isso agora. Então, o que acontece é que eu tenho que distribuir aqui o meu orçamento para fazer os dois. Então, o que eu faço hoje? Continuo atrás de uns raros? Continuo, porém, aonde eu investi por conta do canal foi no setup. Investi no microfone, investi num braço, estou investindo em luz, investindo em curso, investindo aqui em estrutura, coisas que vocês não veem, tá? Como, por exemplo, um controle para eu poder fazer lives aqui, ó. Algumas pessoas olham isso aqui e já sabem o que é. Isso aqui é mesa de corte para live, para streaming, enfim. E tudo isso é muito caro, tá? É preço de perfume de nicho. Então eu preciso decidir o que eu vou fazer. Então o primeiro ponto é esse. O segundo, aí eu compartilhando aqui com vocês, é o seguinte: por que eu não falo de contratipo? Não gosto? É preconceito? Então eu vou falar. Preconceito não é de forma nenhuma, até porque é um mercado impressionante. Tem muita demanda, ajuda a galera aí que não quer gastar muito, conhece aquele cheirinho que ele escuta falar, ou que ele gosta, ou que tem uma hype. Ele tem uma ideia, pelo menos, né? Se o perfume não for aquela coisa bem próxima, aquele irmão gêmeo, por exemplo. Mas ele tem uma ideia. Eu vou falar aqui com o cachorro mesmo, tá? Para não perder o fio da meada. Coloquei os perfumes aqui em cima para vocês verem. Alguns deles são autorais e isso é legal porque isso já mostra duas coisas, né? Além da empresa, da indústria e dos contratipos terem as marcas que fazem esses contratipos, também fazem aí os autorais e tal. E aí também nós vamos falar mais disso lá na frente. Mas outra coisa também que é verdade é que quando eu era moleque quebrado, duro, sem dinheiro nenhum, eu comecei a ter contato assim com perfumes lá para 2007, 2008. Eu fiquei sabendo que os perfumes importados, eu fiquei sabendo não, eu escutei, né? Depois eu vou falar se isso é verdade ou não. Mas eu escutei assim: perfume importado é melhor do que nacional. E aí então já fiquei
fiquei doido, né? E aí os primeiros perfumes que eu vi importados e que tinha acesso, assim, era mais fácil de ver, eram os vodka da Paris-Élysées, os Lancôme, os da Concentra. Depois, mais pra frente, teve os New Branding e tal. Mas assim, Concentra, Lancôme e Paris-Élysées era mato, tinha uns vodka da hora e tal. A galera até fala que antigamente era melhor, os perfumes tinham mais desempenho, enfim. Então eu era quebrado, comprava esses perfumes e eu acho que na maioria das vezes, uma grande porcentagem aí, é por questão de custo e benefício. Isso mesmo, a galera que compra, na minha concepção, na maioria das vezes, é custo e benefício. Quer ter um produto bom, um produto bem bacana, pagando pouco, conhecendo ali, tendo acesso a cheiros que custam milhões, até mesmo milhões, é por isso. Na maioria das vezes, com certeza é por isso. Podem ter outros motivos também, infinitos motivos, mas eu fui por conta disso, entrei nos contratipos porque eu queria o Anata e não tinha grana pra pagar, velho, tava quebrado. Às vezes o cara vai melhorando, até falei isso num vídeo, ele vai deixando de adquirir esses perfumes e tal, às vezes não, aí varia de muitas possibilidades. Aí seguindo o reggae aqui, ó, bom, eu teria uma marca de contratipos / autorais. Tava falando isso com a minha esposa. Eu teria, cara, eu teria. E o fato, assim, de eu não comprar por conta desses motivos que eu falei aqui, não quer dizer que é ruim. Eu teria uma marca de contratipos, assim como eu teria, por exemplo, uma fábrica de maquiagem, falando aí dentro de beleza, né? Maquiagem, batom, coisa pra cabelo, que mais que tem, amor? Dentro desse nicho aí, brincos, acessórios aí, seja feminino, seja masculino, eu teria, como um empreendedor, eu olharia para o mercado, analisaria o mercado e iria ali no segmento que dá bom. A casas de contratipos aqui no Brasil tá legal, cara. Eu não sei ali os números, né, os faturamentos, mas me parece que vai muito bem, obrigado. Então é isso aí. Eu não compro por conta desses motivos, mas não quer dizer que é ruim. Eu também não tenho muita experiência para falar sobre isso. O Francis me deu aqui uns contratipos, eu guardei ali. E aí eu conheci, por exemplo, tá até aqui, né? Ele não é nem, eu acho que ele não é contratipo, tá? Esse Aurum, não era Aurum, era Altum Magnus, alguma coisa assim, da In The Box. Eu acho que ele não é contratipo. Eu não sei dizer o que é o que não é, tá? Porque eu não compro, eu não consumo muito esse conteúdo, né? Esse Namor eu acho que também não é, eu acho que é feminino, autoral. Esse Asa aqui eu não tô conseguindo nem ler o nome. Esse Sura aqui também não sei o que é da Terra. Eu coloquei aqui pra trazer aqui uma identidade aqui pro vídeo, né? Só de olhar a galera já sabe mais ou menos do que eu tô falando. Mas eu sei que aquele Altum, cara, assim, primeiro contato que eu tive com ele, não é um perfume do tipo que eu uso, porém, em critério de qualidade, até falei num vídeo lá de primeiras impressões de recebidos, vai lá na playlist lá recebidos, tem 3 vídeos lá, nenhum deles eu senti esse perfume. Eu falei, mano, ele é complexo, ele é estranho, ele é desafiador, mas ele é belo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que você sente essas coisas assim, essas provocações, você sabe que ele é um perfume para quem já está subindo ali o seu nível, já está tendo contato com coisas mais diferentes. Então, assim, em qualidade, me surpreendeu. Não conheço o resto, não posso falar. Não conheço, não sei, mas escuto aí uma galera falando até que bem. Então, eu acredito que, espero que eles estejam certos, né? Vai ser muito bom para o mercado isso daí. Seguindo aqui adiante, é o seguinte, a realidade do Brasil é cruel com o empresário, porque o cara que tem uma empresa, às vezes, antes de se inserir nessa indústria, ele era um consumidor, ele era um colecionador. Então, ele terá impressões, assim como eu, assim como você, aquele cara que começa a entender, aí começa a se infiltrar mais, a se engajar, mergulhar no universo, aí vai crescendo, vai ficando mais exigente. Então, o empresário, o dono, proprietário desse segmento, ele é assim como nós. Porém, ele, agora, como um empresário, ele precisa escolher várias coisas. Agora, ele precisa entender que ele não pode fazer tão somente uma coisa porque ele gosta. Porque um produto, uma marca, ela não pode ser só aquilo
que está dentro das suas expectativas, das suas impressões. Ela tem que atender o mercado. Aí você começa a produzir, às vezes, até algumas coisas que você não gosta tanto, porém, você está pensando na sua empresa, no seu negócio. Veja só, eu entendo um pouco desse universo de marca, de branding e tal, e o que acontece é que se eu, Luciano, por exemplo, eu gosto de azul, tá? Falando aqui uma cor. Gosto de cor azul. Aí eu vou abrir, por exemplo, um negócio de pastelaria. Cara, eu não deveria usar a cor azul só porque eu gosto. Não conversa tanto. Poderia se encaixar, encontrar ali uma forma que ficasse bacana e tal? Até que sim, até poderia. Mas não é assim, não é bem assim. Por exemplo, vou vender alguma coisa ainda dentro de comida, tá? Lanche. Eu não vou usar a cor azul. Vou vender alguma coisa relacionada, por exemplo, a massas, coisas de rotisseria e tal. O azul, ele não vai ser aplicável ali. Ele não é interessante. Eu preciso pegar alguma coisa que funciona, ter um referencial, entender esse referencial, vivenciar aquilo, ver que tem aplicações e depois que eu aprender a forma, eu posso começar a desconstruir. Mas tenho que pegar a forma, não tem jeito, não tem como eu inventar alguma coisa. Fala assim, é o novo, tal, não sei o que lá. Para você inovar, você precisa ter muito conhecimento do mercado. Então o que acontece é que as empresas de contratipos, elas precisam entender como é que o jogo é jogado, muda uma coisa ou outra por conta da personalidade do empresário, do dono, mas ele não vai fazer uma coisa ali que fala assim, putz, o cara, ele preenche às vezes alguma deficiência do mercado, mas ele não vai mudar completamente, não tem como. Ele tem que pegar a forma, entender, jogar o jogo dentro daquilo ali, fazendo algumas coisas dentro do que ele gosta, do que ele entende e tal. E esse empresário, ele tem problemas com insumos, ele tem problemas, por exemplo, aqui no Brasil, né? Falando aí de embalagem. Primeiro que nossa moeda não tem valor. Você vai comprar alguma coisa, aqui às vezes não tem no Brasil, aí você tem que importar. Irmão, vai converter o real aí para euro, vai converter para dólar, vai converter aí para moedas que valem 4, 5 vezes mais que o real. Pô, como que vai ficar o resultado final do produto? Como que o produto vai chegar na sua mão, sendo que ele custou para mim R$200 para ficar pronto? Vou vender por quanto para você? Mais logística, mais o site, os trâmites de venda, os impostos. Os caras têm que ser guerreiro, mano. Os caras têm que ser herói. O empresário hoje no Brasil, ele é herói, tá? Vai fazer uma embalagem, cadê as empresas que fazem aí os frascos, os designers, vai contratar um designer, pô, às vezes é papo de R$40 mil pro cara fazer uma campanha de um perfume. Imagina, de um perfume que eu digo assim, né? Às vezes tem a coleção inteira ali. 40 mil é um papo assim pra gente conversar, mas isso daí pode ser muito mais, pode ser menos também, mas aí vai depender do calibre do designer, tá? Da equipe, enfim. Hoje em dia tem muitos designers monstro que é freela, mas o valor, fio, é esse aí, não tem pra onde correr não. Seguindo o jogo aqui, ó, minha tela ficou verde aqui, acho que chegou uma notificação no celular aqui. Mas então, ó, no reggae aqui, ó, o negócio é o seguinte, pergunta que eu faço você já deixou o like? Já deixou a inscrição? Se esse vídeo fizer sentido para você, considere se inscrever-se, deixar o like, compartilhar e fortalecer a família. Bora, vamos lá, ó. Existe um conceito aí dentro do universo criativo, seja designer, seja produção de áudio, de vídeo, de arte, de tudo no planeta, que é roubar como um artista. Nada aqui nesse mundo é 100% original. Eu não sou original porque eu herdei algumas características de quem estava próximo de mim, família, você também é pai, é mãe, é tio, é primo, é amigo, é parente, é vizinho. A gente pega algumas dessas coisas. Nós não somos 100%
originais, porque nós vivemos num mundo cheio de influências. Nós temos que pegar ali, conforme eu falei, a forma, entender o jogo, o mercado e criar dentro daquilo ali. Então o que acontece é que as empresas, né, e os empresários, eles precisam entender o game, participar desse game e jogar o jogo. Então vai acontecer que algumas pessoas que olham de fora vão criticar e falar, mas pô, né, fazendo contratipos e tal, poderia fazer autoral. Cara, é mercado, tem mercado para autoral, tem mercado para contratipo. E o que acontece é que o cara ali dentro dos desafios dele, da realidade que é o Brasil, ele vai acabar sim tendo que aprender a rebolar. E diante disso, algumas surpresas surgirão. Às vezes no processo de uma criação ali, de um perfume, um contratipo e tal, aprender coisas ou chegar ali em resultados que ele, opa, não, peraí, vamos mexer aqui agora, né, vamos usar tal nota, que é o que nós temos acesso aqui e tal, e criar coisas ali, e aprender com essas coisas, e ter uma faceta ali do perfume que é exclusiva, né, ele teve ali como princípio roubar como um artista, porém ele chegou numa conclusão onde ninguém chegará, porque cada ser é individual, cada um possui as suas expressões, as suas expectativas e cada um também tem ali material, orçamento ou condição, estrutura para chegar num determinado lugar e aí vão gerando surpresas, vão gerando ali resultados que vêm através desses processos. Outra coisa é o seguinte, então, por que tem uma galera aí que fica meio feliz, né, ama esse mercado de contratipos, mas outras odeiam, né? Por que tem esse problema? Aí eu coloquei aqui, ó, sobre os geradores de conteúdo, os influencers. O mesmo que influencia e ajuda na divulgação dessas casas, desses perfumes, né, que consegue ajudar ali nas vendas e tal. Aí eu fiz uma pergunta, é o mesmo que atrapalha? Então vamos lá, qualquer pessoa que gera conteúdo precisa fazer com que no canal dele, seja uma conta aí social, um Instagram, um TikTok, enfim, ele precisa fazer com que tenha tráfego, tenha trâmite ali de pessoas entrando, saindo, deixando like, compartilhando, comentando, e para isso é preciso usar algumas estratégias, entre elas é a estratégia da curiosidade, né, do bait, fazer com que a pessoa tenha interesse de entrar ali naquele vídeo com bons títulos, boas capas e tal, boas palavras ali chocantes, palavras mágicas, né, palavras que fazem, opa, o perfume promete isso, então eu preciso assistir esse vídeo e tal. E quando o cara gera esse tipo de conteúdo, o que acontece é que às vezes a pessoa que consome esse conteúdo, ela ainda não chegou numa conclusão ou ainda não tem experiência o suficiente para entender que a pessoa ali como comunicadora, ela vai falar do perfume e tal, porém você como consumidor e uma pessoa também lógica, né, que pensa e tal, é uma pessoa que raciocina, velho, você não pode sair comprando, não pode, porque o influenciador, comunicador e tal, vai fazer o trampo dele ali, que pode fazer com que venda, e aí eu senti isso na pele, porque os primeiros vídeos que eu fiz aqui no canal eu nem pensava nisso, mas depois eu comecei a ver uns comentários, a galera falando, putz, você falou de tal perfume e tive que comprar, mano. Nossa, comprei 1, comprei 2, comprei 3, aí o outro falou, também comprei. Isso foi me deixando preocupado no começo, porque a minha intenção era falar sobre o perfume, só que a minha intenção gerou uma ação e essa pessoa, ela comprou por conta do meu vídeo. Então olha a responsabilidade que tem aí. Eu me preocupo muito com isso, porque eu já comprei perfumes, vários perfumes, porque assisti resenha e fiquei pé da vida porque eu não achei tudo isso do perfume. Porém, essa questão de falar sobre o perfume, pode ter que existam pessoas que empurram mesmo, que têm a intenção de fazer com que alguns perfumes vendam mais. Isso pode existir, porém pode ser que o cara fala porque gosta. Por exemplo, eu tô com um perfume aqui na minha mesa que eu vou fazer uma resenha dele, já está aqui já faz uns dias, que é o Azarro Chrome, e o negócio é o seguinte, velho, é o perfume da minha vida, mas não é tudo isso, eu sei que não é. É um perfume barato, um perfume aí que você, né, de entrada e tal, com várias qualidades, vários atributos, porém ele tá muito longe, na minha opinião, mas muito longe mesmo, em critério de qualidade, de vários perfumes na mesma proposta que ele. Porém,
eu gosto desse perfume. Então, quando eu falar desse perfume, eu falarei com muito entusiasmo, trazendo aqui os pontos fortes, os pontos fracos, mas pela questão emocional, pode ser que você que está assistindo sinta-se convencido de que ele realmente é um bom perfume, compra, vê que o perfume de repente não te agradou e fala, ih, mano, mas esse Luciano aí, hein? Entendeu? Aí é complicado, mas pode ser que aconteça também de eu não gostar do perfume, não achar o perfume tudo isso, mas fazer uma campanha aqui para tentar vender esse perfume, para desovar de repente de uma prateleira aí, de um e-commerce e tal. Isso pode acontecer, só que você precisa estar atento, porque, presta atenção, se eu colocar lá quais são aí as thumbnails, aí os títulos, né? Eu como consumidor, eu como uma pessoa que assisto resenhas, entendendo um pouco aí esse nicho aí, os burburinhos e tal, quais são os tipos de thumbnails que dá problema? Pô, às vezes o cara fala assim, esse aqui é o clone, esse aqui é o killer, esse aqui vai matar agora o original. Às vezes o cara que fabrica, o produtor, né, seja dono aí dessas empresas que eu falei aqui, ó, da In The Box, da Nuancielo, da Asa, da Terra, às vezes o produtor, ele já sabe que não é um clone. Ele já sabe que alguns chegam realmente muito próximo, fica muito bom. Vários não chegam, não conseguirá atingir ali um nível de resultado satisfatório para ele, e aí às vezes ele para no meio do caminho, às vezes ele continua, e o perfume às vezes se dá bem no mercado, às vezes não se dá, porém ele sabe o quanto de similaridade chegou o perfume, o quanto que ele ficou realizado com aquele projeto, ele sabe. Às vezes ele não se sentiu muito realizado com o projeto, e aí o influenciador lá faz um vídeo falando que é um clone, pô. E aí, como que ele vai controlar isso, entendeu? Como que a empresa vai fazer com isso daí? Ela é culpada? A empresa não presta? É complicado controlar essas coisas. É igual a igreja, né? O cara fez alguma coisa ali de errado, a igreja não presta. Pô, mas, né, às vezes a igreja tá fazendo o contrário disso daí, tentando fazer ali a parte dela, levar a missão, mas o cara faz errado, vai fazer o quê? Mas tem também, obviamente, lugares que não está ajudando nessa transformação. Beleza, mas aonde que tá o problema então? Se não é as thumbnails, se não são os títulos, ou o próprio argumento ali do influenciador falando que o perfume é um killer, é um clone, que ele fez isso, que o perfume fez aquilo, que parou tal lugar, que não sei o que lá. E aí, cadê o problema? Quem que está com a responsabilidade dessa galera que desapega de um monte de perfume aí que compra, principalmente a maioria muito voltada ali para as marcas de contratipos, para esse meio aí, falando mal, tal, que não sei o que lá. É o cara que fez a falsa promessa, que fez o título, a thumbnail, que o perfume faz isso, que o perfume faz aquilo, que o perfume é um clone, é um killer, né? O problema tá com ele? Não, cara. O problema não tá com ele. O problema tá, sabe na onde, ó? O problema sou eu como consumidor. O problema é você que, na prática do consumismo, louco, desenfreado, dá o blind. Vê ali aquele título, aquela promessa que o cara, como produtor, né? O cara que faz o conteúdo, que faz o trampo, que poderia ser diferente, claro, né? Eu faço aqui de um jeito, vocês vão ver, acompanhando ali o meu trampo, vocês vão ver como que eu vou agir. Eu peguei o mercado aí e entendi que tá muito ferido, tá muito machucado, muita gente aí, muito consumidor, tá pé da vida, com vários influenciadores, mas ainda assim a responsabilidade é sua de comprar, cara. O blind, a prática do blind, ela pode ser assim magnífica, dá ali uma adrenalina e tal, né? Os melhores perfumes que eu, Luciano, adquiri na minha vida foram blinds, foram trocas assim, foram compras no escuro, só que as cabeçadas que eu dei doeram muito. A dor de cabeça é muito caro para você resolver isso. Depois você sai vendendo, você deixa de comprar coisas que você queria, porque você gastou o seu dinheiro ali na emoção, comprou na hora ali, só porque assistiu aquele vídeo. A responsabilidade maior é sua, cara, porque o produtor de conteúdo, ele vai continuar assim, ele não vai mudar. Ele precisa fazer
com que o título dele, a thumbnail dele seja interessante. E você precisa entrar nesse vídeo sem a intenção, cara, de sair comprando, de sair consumindo. Vai lá, escuta lá, assiste. Pô, fiz um vídeo aqui falando sobre o vício em perfume e tal. Essas coisas são importantes, porque quantas vezes eu já saí comprando perfumes e tal, aí ficava, né, meio frustrado por conta da expectativa versus realidade. Só que no final das contas eu percebi que era eu que tinha que parar com isso daí. Porque se o cara tava conseguindo fazer com que eu comprasse, ele fez o trampo dele, ele é um comunicador. A empresa que faz o produto, ela precisa vender. Ela não pode fazer um produto para ele ficar parado lá. E se ela encontrou ali dentro dos influenciadores uma possibilidade de propagar o produto dela e isso tá convertendo, tá gerando resultados, marcha, fião, marcha no Megane. Agora você precisa estar atento quanto às técnicas do mercado, às ferramentas do mercado. Ninguém tá te obrigando a comprar nada. Você precisa entender que você tem que dar uma segurada, velho. O problema é esse. Seguindo aqui, ó. E o que acontece é que, assim, o produtor, né, o dono lá, o empresário, nem sempre ele gosta de produzir contratipos, mas é o que tem demanda, tá vendendo bastante e tal, e esse é um posicionamento dele. Ele se inseriu no mercado desse jeito e tal, tá dando certo, né? Tá atingindo ali um certo conforto na vida dele, melhoraram as coisas e tal, e o cara vai seguir adiante. Uma hora ou outra ele faz um negócio autoral, uma coisa que ele gosta, mas às vezes o que paga as contas são os contratipos. E isso acontece comigo. Eu, por exemplo, tenho uma empresa, né, de grafite, sou grafiteiro, né, a Paradoxo e tal, e eu entrei nesse mercado como um contratipo. É mais ou menos isso, né, amor? É pra vocês entenderem. Eu entrei nesse mercado como um contratipo, porque eu reproduzo alguns trabalhos, algumas coisas que as pessoas acham interessante pro nicho dela, pro mercado dela e tal, sendo que tem outras pessoas que entraram completamente autorais. Essas pessoas, comparado a mim, que tenho, né, tem um público, tem uma demanda, tem um mercado, tem outros artistas assim como eu fazendo a mesma coisa que eu, na mesma ideia, a mesma identidade, que sofrem por conta disso, porque os autorais têm muito mais valor de mercado, é muito mais agregado ali o resultado final, é uma pessoa que é mais valorizado em todos os ângulos, em todos os sentidos, é mais bem quisto, as pessoas olham com eles com os outros olhos, assim, eu tô falando de pessoas que entendem, tá? Pessoas assim, por exemplo, que estão atreladas a mídias, aos veículos aí de comunicação, essas pessoas olham para esses artistas e falam, pô, vou pagar 20 mil no trampo desse cara, vou pagar 100 mil no trampo desse cara, vou pagar 1 milhão no trampo desse cara. Agora, eu pra pegar trabalhos assim de 20, 30 mil reais, vou suar muito mais que eles, mas muito mais mesmo, porque o valor final, o valor agregado do trampo dele é maior. Porém, quando você entra nesse ramo, igual eu, né, que falei que é uma espécie de contratipo, é muito mais fácil começar. É muito mais fácil de dar certo, de já virar um dinheiro. Esses caras, na maioria das vezes, os que tem ali, vamos falar aí uns trabalhos mais autorais, como os Gêmeos, né, o Cobra, que todo mundo conhece e tal. O que acontece? Esses caras, na maioria dos casos, eles trabalhavam numa empresa e nas horas vagas iam lá e faziam os trampos deles, os grafite na rua e tal, até se consolidar ali no mercado, gerar um engajamento, fazendo com que as pessoas vão contratando e nas horas vagas ele vai atendendo ali essa demanda até chegar um momento que ele larga o trabalho convencional dele e fica só com o trabalho artístico. No meu caso, o que acontece? A gente já larga tudo e já consegue se inserir nesse mercado atendendo vários tipos de clientes, não precisando mais ter que trabalhar, porque a demanda é diferente, já gira um dinheiro bem mais rápido e aí você se acostuma com isso, não foca tanto num produto mais autoral para alcançar o seu espaço ali diante do mercado, para ser visto com esses olhos, tendo capacidade de fazer isso, de se inserir dessa maneira. Às vezes entende que a galera gosta do seu trabalho, gosta do seu trampo, mas você, como empresário, como o dono da empresa e tal, sabe que poderia voar novos ares, preencher outros espaços ali dentro do mercado, só que isso é difícil, é complicado, e o posicionamento que começou lá atrás, para ele ser mudado, é realmente um pouco difícil. Já tem outros que não, beleza, vou continuar
aqui nos contratipos, vou meter marcha e tal, e tá suave, tá de boa, né? Até porque não é depreciar, né? Ter esse tipo de segmento tranquilo, normal, se tem mercado, por que não? E aí o que acontece? Tem algumas empresas autorais também aqui no Brasil, opa, sai daí, autorais assim, né? Dentro daquilo, né? Roubar como artista, sempre teremos influência. Tem algumas empresas que elas determinam como é que o mercado vai agir. Algumas marcas, alguns produtos, como por exemplo, estava falando lá ontem na live com o pessoal lá, o próprio dono da In The Box e tal, o Francis, o Fernando Camargo, tava o Bruno Espingarda, tava o Fred. E aí, cara, nós chegamos numa conclusão, por exemplo, que o Sauvage Elixir, esse nome Elixir, tá começando a gerar uma tendência ali no mercado, e aí a gente percebe que marcas como Dior, Chanel, eles conseguem dar ali os caminhos para os mercados, gerar tendência, mas mesmo assim eles também roubam como artistas e tá de boa, não tem problema nenhum quanto a isso. E o que acontece é que aqui no Brasil nós temos algumas marcas, eu coloquei aqui rapidinho, só algumas, tem outras, tá? Tem muito mais, mas tem a empresas aí como a Felisa, a Ami, a Lenvi, a Condé, Amber Fig. Essas empresas se posicionaram no mercado de forma mais autoral, mais criativa, podendo trabalhar ali do jeito que pensa, como gosta, como quer, da maneira que acha mais interessante, e às vezes não vende tanto como as casas de contratipos no começo, porque é aquilo que eu falei, tem mais mercado, talvez o valor final do patrimônio dessas marcas a curto prazo não é tão grande, né? Não posso dizer, não sou um empresário desse segmento, mas a gente consegue entender que eles vão ter que arrancar muito mais toco, vai ter que trabalhar muito mais, vai ter que suar a camisa, porque é muito fácil dentro desse nicho comparar que uma empresa que faz contratipos comparada a uma empresa mais autoral, essa do contratipo sendo até 2 vezes mais barato, às vezes 3 vezes mais barato, ela já sai na frente, ela já tem muito mais espaço para poder propagar ali o produto dela, porém essa autoral a longo prazo pode alcançar ali números surpreendentes. E para finalizar aqui, cada pessoa tem um jeito, tem uma cabeça, tem um perfil, e o que acontece aqui comigo, tá? Eu, Luciano, entendo que o branding ele tem um poder de movimento de marca enorme, exorbitante. E o que é o branding? E o branding é o que uma marca faz para fazer com que eu me identifique com ela, eu me vejo usando aqueles produtos, ou eu admiro, ou eu gostaria de usar aquilo, ela me convence, ela me agrada, ela construiu um sentimento dentro de mim, gerou um desejo, uma vontade, uma paixão, é tudo isso. E as casas de perfumes, essas que eu citei aqui, como por exemplo aí, ó, a Felisa, é que assim, ela faz perfumes femininos, mas focada para esse mercado aí, esse público. Porém, cara, para vocês verem aqui, ó, o que eu tô querendo dizer, a maneira como ela se posiciona e constrói ali a identidade visual dela, né, como ela fala sobre o produto dela, para gerar um valor dentro da cabeça ali do consumidor, e não só uma estratégia de venda, tá? Porque o marketing vai fazer com que ela venda o produto dela, e o branding vai fazer com que as pessoas entendam qual que é o posicionamento dela. E aí olhando aqui, ó, pô, eu que sou artista, eu que sou do universo criativo, é muito louco. É muito louco. Eu olho para isso aqui, eu tenho vontade de consumir isso. Eu tenho vontade, ó, a apresentação. Eu olho para isso aqui, a minha mente, ela fala assim, pô, isso aqui é bom. Isso daqui é gostoso. Isso daqui tem qualidade. Isso daqui deve ser diferente. Às vezes nem é, tá? Às vezes nem é, mas é isso que faz na minha cabeça, cara. O branding, ele faz com que eu compre, ele movimenta a marca. A marca, ela só tem a ganhar com isso. E o que acontece é que as marcas de contratipos, às vezes elas não focam tanto no branding. Então, esse também é um dos motivos que eu não comprei muitos dos perfumes e tal, né, que tem aí no mercado, também por conta do branding. Eu me apego a isso, eu entendo esse mercado e tal, e às vezes eu deixo de
conhecer ou consumir aí produtos de contratipos, essas casas que eu falei aqui, que são às vezes surreais, são muito bons, são magníficos e tal, mas eu deixo de conhecer porque primeiro lugar é aquilo que eu falei, né? Eu gosto dos vintages. Segundo, que é muito dinheiro para investir em vários contratipos para ficar comparando aqui. Agora eu não tenho essa verba para investir no canal quanto a isso, não tenho nenhuma parceria também. E terceiro, que em critério de branding eu gosto mais daquilo ali, eu prefiro ir nessas marcas que geraram um valor dentro da minha cabeça, que me trouxe uma expectativa, um desejo, e aí perfil, né? Isso daí é de cada um, e espero que você tenha entendido, que você tenha gostado aqui. Considere inscrever-se se você tá chegando aqui agora. Tamo junto, deixa o seu like, deixa o seu comentário e é nóis!